E se o segredo para alcançar resultados extraordinários não fosse fazer mais coisas, mas sim ignorar quase tudo? E se uma única pergunta, feita todos os dias, pudesse alinhar todas as suas ações e derrubar todos os seus maiores objetivos como uma fileira de dominós? E se a sua longa lista de tarefas não fosse uma ferramenta para o sucesso, mas sim a principal barreira que te impede de alcançá-lo? Olá, ouvinte! Muito bem-vindo ao Top Resumo de Livros, o podcast dedicado a extrair as ideias mais poderosas dos melhores livros do mundo para que você possa transformar sua vida um resumo de cada vez. Se você busca sabedoria prática para aplicar na sua jornada, clique em seguir agora mesmo para não perder nenhum dos nossos próximos resumos. E se o nosso trabalho te ajudar de alguma forma, uma avaliação de 5 estrelas significa um mundo para nós e nos ajuda a alcançar mais mentes curiosas, assim como você. Agora, vamos ao resumo. Vamos começar com a história de Juliana, uma empreendedora cheia de paixão e com uma lista de tarefas interminável. O sonho de Juliana era transformar sua pequena agência de marketing em uma referência no mercado. Todas as manhãs, ela chegava ao escritório, pegava seu café e olhava para o quadro branco, que era uma explosão de prioridades. Havia dezenas de itens: atualizar o site, ligar para 3 clientes em potencial, criar um novo post para o blog, pesquisar concorrentes, postar no Instagram, organizar as finanças, responder a todos os e-mails. Juliana acreditava que ser produtiva era atacar tudo ao mesmo tempo. Ela tentava fazer um pouco de cada coisa. Enquanto escrevia o post para o blog, ela respondia a um e-mail. Enquanto pesquisava os concorrentes, uma notificação do Instagram a desviava. No final de um dia de 10 horas de trabalho frenético, ela estava completamente exausta. O site estava pela metade, as ligações foram apressadas, o post do blog estava sem profundidade. Ela se sentia como uma malabarista tentando manter 20 pratos girando no ar, e todos eles estavam prestes a cair. Ela estava ocupada, incrivelmente ocupada, mas não estava progredindo. Sua agência não estava crescendo. Ela estava presa na armadilha da atividade. Frustrada e à beira do esgotamento, ela se deparou com um livro com um título simples: A Única Coisa. Cética, ela começou a ler. E uma pergunta saltou da página. Uma pergunta que mudaria tudo. Qual é a única coisa que eu possa fazer, tal que ao fazê-la, o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Juliana olhou para o seu quadro branco caótico e se fez a pergunta com uma clareza brutal. Qual é a única coisa que eu posso fazer para realmente fazer minha agência crescer, tal que ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? A resposta veio quase instantaneamente. Conseguir uma reunião com a empresa Alfa, um cliente dos sonhos que poderia sozinho dobrar seu faturamento e dar-lhe a credibilidade que ela tanto buscava. Na manhã seguinte, Juliana fez algo radical. Ela apagou o quadro branco. Deixou apenas uma frase: conseguir reunião com a empresa Alfa. Ela desligou o celular, desligou o e-mail e por 4 horas seguidas ela trabalhou exclusivamente nisso. Ela pesquisou a empresa, encontrou o diretor de marketing, descobriu um contato em comum, preparou uma apresentação personalizada impecável e fez a ligação. Ao meio-dia, a reunião estava marcada. E, de repente, muitos dos outros itens em sua antiga lista se tornaram irrelevantes ou menos urgentes. Com a perspectiva de um grande cliente, o design do site precisaria ser totalmente refeito, não apenas atualizado. As postagens genéricas no Instagram pareciam triviais. Essa mudança de foco, de tentar fazer tudo para fazer a única coisa que importava, é a essência do livro que vamos explorar hoje. Prepare-se para descobrir o surpreendente poder de ir pequeno. Prepare-se para aprender a focar no que realmente importa e deixar todo o resto de lado. Contexto autoral e filosófico. Para entender a força por trás de A Única Coisa, publicado em 2013, precisamos olhar para o autor, Gary Keller. Ele não é um teórico da produtividade que vive numa torre de marfim. Ele é um titã dos negócios. Como fundador da Keller Williams Realty, ele construiu uma das maiores empresas imobiliárias do mundo a partir do zero.
O livro não é uma coleção de hipóteses, é a destilação dos princípios que ele usou para alcançar um sucesso extraordinário no mundo real. A filosofia central do livro é uma rebelião contra a sabedoria convencional da produtividade. Vivemos num mundo que glorifica o estar ocupado, a multitarefa e as longas listas de afazeres. Nós equiparamos atividade com produtividade e quantidade com qualidade. Keller argumenta que essa é uma receita para mediocridade. Ele propõe uma ideia radicalmente simples. O sucesso não é sobre fazer mais coisas, é sobre fazer a coisa certa. E mais importante, é sobre fazer apenas uma coisa certa de cada vez. A ideia é que resultados extraordinários são um produto de um foco extremamente estreito. O livro inteiro gira em torno de uma turra central, a pergunta foco. Qual é a única coisa que eu posso fazer, tal que ao fazê-la, o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Essa pergunta é desenhada para agir como uma bússola, para cortar a névoa da desordem e apontar diretamente para a ação mais importante que você pode tomar em qualquer momento. Keller usa a metáfora do efeito dominó. Em 1983, um físico demonstrou que um simples dominó pode derrubar um outro 50% maior. Se você começar com um dominó de 5 centímetros e alinhar uma série, cada um 50% maior que o anterior, o 18º dominó teria a altura da Torre de Pisa. O 31º seria mais alto que o Monte Everest. E o 57º alcançaria a distância da Terra à Lua. Resultados extraordinários funcionam da mesma maneira. O sucesso é sequencial, não simultâneo. Você não precisa derrubar todos os dominós de uma vez. Você só precisa descobrir qual é o seu dominó principal, a sua única coisa, e concentrar toda a sua energia em derrubá-lo. Ao fazer isso, você desencadeia uma reação em cadeia que derruba objetivos que antes pareciam impossíveis. Para nos ajudar a adotar essa mentalidade, o livro é dividido em 3 partes. Primeiro, ele ataca e desmascara o que Keller chama de as 6 mentiras, as crenças populares sobre produtividade que nos mantêm presos na mediocridade. Segundo, ele nos ensina a usar a pergunta foco como nossa nova turra para navegar pela vida. E por fim, ele nos mostra como colocar tudo isso em prática para alcançar resultados extraordinários. Este resumo vai guiá-lo por essa jornada. Vamos primeiro quebrar as correntes das mentiras que nos contaram sobre o sucesso, depois vamos nos armar com a única turra que realmente importa e finalmente vamos aprender a alinhar nossos dominós para criar um futuro extraordinário. Análise detalhada das estratégias-chave. Tema 1. Desmascarando as 6 mentiras que nos desviam. Antes de podermos construir o novo, precisamos demolir o velho. Keller dedica a primeira parte do livro a destruir 6 mitos profundamente enraizados sobre a produtividade, que sabotam nossos resultados. Mentira número 1. Tudo importa igualmente. A imagem clássica da produtividade é uma longa lista de tarefas. Nós a escrevemos e sentimos uma falsa sensação de controle. O problema? Uma lista de tarefas tradicional opera sob a mentira de que cada item tem a mesma importância. Comprar leite e preparar a apresentação para o conselho podem ocupar linhas de tamanho igual, mas seu impacto é radicalmente diferente. A definição da mentira. A crença de que o sucesso vem de ser um fazedor de listas, disciplinado e de riscar o maior número possível de itens. A psicologia por trás disso. Nosso cérebro anseia por pequenas recompensas. Riscar itens fáceis e triviais da lista nos dá uma pequena dose de dopamina, fazendo-nos sentir produtivos. Mas isso é uma ilusão. Estar ocupado não é o mesmo que ser produtivo. A verdade, segundo Keller, é a lei de Pareto com esteroides. O princípio 80/20 afirma que 80% dos seus resultados vem de 20% dos seus esforços. Keller nos pede para levar isso ainda mais longe. Desses 20%, qual é a atividade mais importante? E dentro dela, qual é a parte mais crucial? O sucesso não é um jogo de volume, é um jogo de precisão. Uma lista de tarefas é um inventário de opções. Uma lista de sucessos é curta.
ordenada por prioridade e desenhada para focar naquilo que realmente move a agulha. A aplicação prática. Abandone sua longa lista de tarefas. Em vez disso, use-a como um ponto de partida para descobrir sua única coisa. Olhe para a lista e pergunte: se eu pudesse fazer apenas uma coisa desta lista hoje, qual teria o maior impacto? Essa é a sua nova marcha. Mentira número 2. Multitarefa é eficiente. A multitarefa é o distintivo de honra do trabalhador moderno. É a habilidade de responder a um e-mail enquanto está numa chamada, enquanto come o almoço. Nós a vemos como um superpoder. Keller a chama de uma super mentira. A definição da mentira: a crença de que podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo e fazê-las bem. A psicologia por trás disso. Nosso que chamamos de multitarefa é, na verdade, troca de tarefas. O cérebro humano não consegue focar em duas tarefas que exigem atenção ao mesmo tempo. Em vez disso, ele salta rapidamente de uma para outra. Cada salto tem um custo. Leva tempo para o cérebro se reorientar, que é chamado de custo de troca. Fazer malabares com várias tarefas não nos torna mais rápidos, nos torna mais lentos, mais propensos a erros e mais estressados. A pesquisa é clara. A multitarefa pode reduzir sua produtividade em até 40%. A aplicação prática. Seja um monotarefeiro serial. Quando estiver trabalhando em sua única coisa, elimine todas as distrações. Feche as tábuas do navegador, coloque o celular no modo avião, concentre-se em uma só tarefa até que ela esteja concluída ou até que seu bloco de tempo para ela termine. O trabalho profundo e focado não é apenas mais produtivo, é também mais gratificante. Mentira número 3. Uma vida disciplinada. Nós olhamos para pessoas de grande sucesso e pensamos: elas devem ter uma disciplina sobre-humana. Imaginamos que elas acordam às 4 da manhã, meditam por 1 hora, correm 10 quilômetros e nunca, jamais procrastinam. A definição da mentira. A crença de que você precisa ser uma pessoa disciplinada em todas as áreas da vida para ter sucesso. A psicologia por trás disso. A ideia de se tornar um monge disciplinado é esmagadora e, para a maioria de nós, insustentável. Quando falhamos em manter esse padrão impossível, desistimos, acreditando que simplesmente não temos o que é preciso. A verdade, segundo Keller, é que não precisamos de mais disciplina do que já temos. Precisamos apenas direcioná-la de forma mais inteligente. O segredo não é a disciplina constante, mas o poder do hábito. Você não precisa de disciplina para sempre. Você precisa de disciplina suficiente para construir um hábito. Um hábito é uma ação que se torna tão rotineira que requer pouca ou nenhuma força de vontade para ser executada. Pesquisas sugerem que leva, em média, 66 dias para formar um novo hábito. O trabalho é usar a sua disciplina de forma seletiva e intensa por esses 66 dias para instalar o hábito mais importante, o hábito de trabalhar em sua única coisa. Uma vez que o hábito está instalado, ele funciona no piloto automático. O sucesso não é uma maratona de disciplina. É uma série de sprints de disciplina que constroem hábitos poderosos. A aplicação prática. Identifique um hábito que teria o maior impacto em sua vida. Just one. Pode ser o hábito de bloquear as 2 primeiras horas do seu dia para sua única coisa. Use toda a sua disciplina para executar esse único hábito por 66 dias. Monitore seu progresso. Depois que ele se tornar automático, você pode passar para o próximo. Mentira número 4. A força de vontade está sempre disponível. Muitas vezes, tratamos a força de vontade como uma questão de caráter. Se você cede a uma tentação, é porque você é fraco. A definição da mentira. A crença de que a força de vontade é um recurso ilimitado que pode ser acionado a qualquer momento por determinação. A psicologia por trás disso. A pesquisa moderna mostra que a força de vontade não é um traço de caráter. É um recurso finito, como a bateria de um celular.
Ela é mais alta pela manhã, depois de uma boa noite de sono e uma boa meição. E se esgota ao longo do dia, à medida que a usamos para tomar decisões, resistir a tentações e regular nossas emoções. Isso tem implicações gigantescas para a produtividade. Se você tenta fazer sua tarefa mais importante e desafiadora, sua única coisa, no final do dia, quando sua bateria de força de vontade está quase vazia, você está se preparando para o fracasso. A aplicação prática. Proteja sua força de vontade como um tesouro. Faça a sua única coisa como a primeira tarefa do seu dia de trabalho. Agende as suas tarefas mais exigentes para os momentos em que sua energia e força de vontade estão no pico. Além disso, gerencie sua bateria de força de vontade. Durma o suficiente, coma alimentos saudáveis e faça pausas para recarregar. Não conte com a força de vontade para estar lá quando você precisar. Crie um ambiente e uma rotina que a preservem para o que realmente importa. Mentira número 5. Uma vida equilibrada. A busca pelo equilíbrio entre vida e trabalho tornou-se um mantra moderno. A ideia de que podemos dar atenção igual a todas as áreas de nossa vida, carreira, família, saúde, hobbies, é atraente. E, segundo Keller, é uma mentira. A definição da mentira, a crença de que o equilíbrio é uma meta desejável e alcançável para quem busca o sucesso. A psicologia por trás disso, a palavra equilíbrio, implica moderação. Implica não ir longe demais em nenhuma direção. Mas resultados extraordinários, por definição, não são moderados. Eles exigem um foco e um esforço desproporcionais em uma área específica. Ninguém alcança o topo de sua área sendo equilibrado. A verdade é que para alcançar algo extraordinário, você precisa ser desequilibrado. Você precisa escolher sua prioridade mais importante e se dedicar a ela com uma intensidade que inevitavelmente fará com que outras áreas recebam menos atenção, pelo menos por um tempo. A chave não é buscar o equilíbrio, mas sim o contrabalanço. Pense em sua vida como um malabarista. Algumas bolas são de borracha. Se caírem, elas quicam, como o trabalho. Outras são de vidro. Se caírem, elas quebram, como a saúde ou a família. O contrabalanço é a arte de saber qual bola é de vidro e garantir que você nunca a deixe cair, enquanto se permite ser desequilibrado na busca de sua única coisa, profissional. A aplicação prática. Seja honesto sobre o que é mais importante. Aceite que você não pode dar 100% de si para tudo ao mesmo tempo. Seja intencionalmente desequilibrado em direção à sua única coisa durante suas horas de trabalho. E quando estiver fora do trabalho, seja intencionalmente presente e focado nas outras áreas importantes de sua vida. A vida não é sobre manter tudo em um equilíbrio perfeito. É sobre dar a atenção certa à coisa certa no momento certo. Mentira número 6. O grande é ruim. Desde pequenos, somos ensinados a não sermos muito ambiciosos, a não querer demais. O medo do fracasso nos faz estabelecer metas pequenas e seguras. A definição da mentira, a crença de que pensar grande é arriscado, arrogante e leva à decepção. A psicologia por trás disso é um mecanismo de autoproteção. Se não mirarmos alto, não teremos uma grande queda. Mas, ao nos protegermos da decepção, também nos privamos da possibilidade de um sucesso extraordinário. A verdade é que o tamanho de suas metas determina o teto de suas realizações. Metas pequenas levam a ações pequenas e resultados pequenos. Metas grandes, por outro lado, forçam você a pensar de forma diferente. Elas o desafiam a aprender, a crescer e a explorar estratégias que você nunca consideraria com uma meta segura. Pensar grande não é apenas sobre o resultado, mas sobre o tipo de pessoa que você se torna no processo. Uma meta audaciosa exige que você desenvolva novas habilidades, construa novos relacionamentos e opere em um nível mais alto. A aplicação prática. Permita-se sonhar. Faça a si mesmo a pergunta foco em uma escala maior. Qual é a única coisa que eu posso fazer na minha vida, tal que ao fazê-la, o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Não se censure. A única barreira para pensar grande é a crença de que você não pode. Keller nos encoraja a dobrar nossas metas. O que quer que você esteja mirando,
Pergunte: como eu posso conseguir o dobro disso na metade do tempo? A pergunta força seu cérebro a abandonar o pensamento incremental e a buscar soluções exponenciais. Ao desmascarar essas 6 mentiras, limpamos o terreno. Removemos as crenças limitantes que nos mantêm presos. Agora estamos prontos para construir a nova fundação, usando a única ferramenta que realmente precisamos. Tema 2. A verdade. A pergunta foco. Depois de demolir as mentiras que nos impedem, Keller nos entrega a ferramenta para construir uma vida de sucesso. É o coração de todo o livro, o mecanismo que impulsiona tudo. É a pergunta foco. Vamos repeti-la, porque é crucial. Qual é a única coisa que eu posso fazer tal que, ao fazê-la, o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Esta pergunta é mais do que apenas uma técnica de priorização. É um sistema operacional para a vida. Vamos desconstruí-la para entender seu poder. A pergunta tem 2 partes. Parte 1. Qual é a única coisa que eu posso fazer? Esta parte exige que você se concentre em uma única coisa, não 2, não 3. Uma. Ela o força a ir fundo, a não se contentar com uma lista de possibilidades, mas a perfurar até encontrar a ação singular que é a mais importante de todas. A palavra posso fazer também é crucial. Ela o ancora na ação, não na contemplação. Parte 2. Tal que, ao fazê-la, o resto se torne mais fácil ou desnecessário. Esta é a parte que define uma grande meta. Ela o conecta a um resultado maior. Não é apenas sobre o que fazer, mas sobre o impacto do que você faz. Uma verdadeira única coisa tem um efeito cascata. É o dominó principal. Ao derrubá-lo, você cria um momento que torna muitas outras ações futuras mais fáceis, porque você ganhou uma nova habilidade, um novo recurso ou um novo relacionamento, ou completamente desnecessárias, porque a única coisa resolveu o problema subjacente. A psicologia por trás da pergunta foco é brilhante. Ela a força à clareza. Você não pode respondê-la com vagueza. Você é forçado a pensar profundamente sobre seus objetivos. Ela cria uma conexão entre o presente e o futuro. A pergunta une sua ação de agora, o que eu posso fazer, com sua grande meta, tal que, ao fazê-la, ela fornece um sistema de priorização embutido. A pergunta tem a priorização em seu corpo. Ela busca a alavancagem máxima. A aplicação da pergunta foco é universal. Keller nos mostra como usá-la como um GPS para a vida, aplicando-a em diferentes escalas de tempo e em diferentes áreas. Como usar a pergunta foco? Você a usa para encontrar sua única coisa de longo prazo, o quadro geral, e a única coisa de agora, o foco pequeno. Encontre sua direção, o quadro geral. Você começa com as grandes questões da vida. Para a sua vida, qual é a única coisa que eu quero para a minha vida? Isso ajuda a definir seu propósito. Para a sua carreira, qual é a única coisa que eu posso fazer para alcançar o topo da minha carreira? Para a sua saúde, qual é a única coisa que eu posso fazer para alcançar minha melhor forma física? Estas perguntas lhe dão uma direção, um mapa. Encontre sua ação, o foco pequeno. Depois de ter o mapa, você usa a mesma pergunta para encontrar o primeiro passo. Você a transforma em uma pergunta de agora. Com base na sua meta de 5 anos, qual é a única coisa que eu posso fazer este ano para estar no caminho certo para a minha meta de 5 anos? Com base na sua meta deste ano, qual é a única coisa que eu posso fazer este mês? Com base na sua meta deste mês, qual é a única coisa que eu posso fazer esta semana? Com base na sua meta desta semana, qual é a única coisa que eu posso fazer hoje? E, finalmente, a mais poderosa é: qual é a única coisa que eu posso fazer agora mesmo, tal que,
ao fazê-la, o resto se torne mais fácil ou desnecessário. Este processo alinha perfeitamente sua ação de momento a momento com seu propósito de vida mais profundo. Cada passo, não importa quão pequeno, está na direção certa. Você sempre está trabalhando no seu dominó principal. Esta ferramenta simples, quando aplicada consistentemente, é o que separa os realizadores extraordinários de todos os outros. Mas para que ela funcione, você precisa se comprometer com 3 coisas. Tema 3. Os 3 compromissos para resultados extraordinários. Saber qual é a sua única coisa não é suficiente. Você precisa criar uma estrutura em sua vida para garantir que ela seja feita. Keller descreve isso como os 3 compromissos que transformam a intenção em realidade. Compromisso número 1. Siga o caminho da maestria. Resultados extraordinários não vêm de amadores. Vêm daqueles que se comprometem a se tornar mestres em sua única coisa. A definição do compromisso. Comprometer-se com o caminho da maestria significa entender que se tornar excelente em algo não é um destino, mas um processo contínuo de aprendizado, prática e melhoria. A psicologia por trás disso. A mentalidade de maestria o liberta da tirania do talento. A ideia de que as pessoas nascem boas em algo é em grande parte um mito. A excelência é construída através de horas de prática deliberada e focada. Quando você se compromete com a maestria, você vê os desafios não como barreiras, mas como oportunidades de aprendizado. A aplicação prática. Quando você identificar sua única coisa, pergunte-se: o que os mestres nesta área fazem? Como eles pensam? Como eles treinam? Mergulhe no assunto. Contrate um coach. Encontre um mentor. Dedique tempo todos os dias não apenas para fazer sua única coisa, mas para melhorar em fazê-la. O caminho da maestria é o que garante que seu esforço produza resultados cada vez melhores ao longo do tempo. Compromisso número 2. Mova-se de E para A. Isso se refere à forma como você gerencia seu ciclo de produtividade. A definição do compromisso. Passar de empreendedor para administrador é sobre alternar intencionalmente entre 2 modos de trabalho. O modo E, empreendedor, é quando você está trabalhando na sua única coisa, com o foco máximo e sem distrações. O modo A é quando você está cuidando de tudo o resto, respondendo e-mails, participando de reuniões, organizando. A psicologia por trás disso. Muitas pessoas tentam viver em ambos os modos ao mesmo tempo, o que leva à multitarefa e à exaustão. Ao separar claramente os 2, você dá à sua única coisa a atenção que ela merece e, em seguida, cuida das outras responsabilidades de forma eficiente. A aplicação prática. Proteja o seu tempo E com unhas e dentes. Este é o tempo bloqueado em seu calendário para a sua única coisa. Durante este tempo, você não faz mais nada. Depois que o seu tempo E terminar, você pode então mudar para o modo A e cuidar das outras tarefas. Compromisso número 3. Aceite o ciclo da responsabilidade. Este é o compromisso mental que sustenta tudo. A definição do compromisso. Assumir total responsabilidade por seus resultados. Pessoas de sucesso não culpam as circunstâncias, a economia ou outras pessoas. Elas olham para si e perguntam: o que eu posso fazer para mudar isso? A psicologia por trás disso. A mentalidade de responsabilidade o coloca no assento do motorista de sua vida. Ela o capacita a buscar soluções em vez de se fixar em problemas. Pessoas que evitam a responsabilidade ficam presas em um ciclo de vitimismo e impotência. A aplicação prática. Quando você enfrentar um obstáculo ou um fracasso,
Resista ao impulso de culpar fatores externos. Em vez disso, faça a si mesmo perguntas de responsabilidade. O que eu poderia ter feito de diferente? O que eu aprendi com isso? Qual é a minha única coisa agora para superar este desafio? Esta mentalidade garante que você esteja sempre aprendendo, crescendo e avançando, não importa o que a vida jogue no seu caminho. Esses 3 compromissos, maestria, foco seletivo e responsabilidade, criam o ambiente necessário para que sua única coisa prospere. Eles são a base sobre a qual os resultados extraordinários são construídos. E a ferramenta tática para colocar tudo isso em ação é o que Keller chama de a parte mais importante do livro. O poder da produtividade. Bloco de tempo, time blocking. Se a pergunta foco é a bússola que lhe diz para onde ir, o bloco de tempo é o motor de alta performance que o leva até lá. Esta é a tática de execução que une toda a filosofia. A definição da estratégia. O bloco de tempo é o ato de olhar para o seu calendário e bloquear um período de tempo específico e ininterrupto todos os dias para trabalhar exclusivamente em sua única coisa. Este não é um item em uma lista de tarefas, é um compromisso sagrado. É a sua reunião mais importante, é a sua reunião com o sucesso. A psicologia por trás disso. Uma lista de tarefas é uma lista de boas intenções. Um calendário é um plano de ação. Quando você coloca algo em seu calendário, você está se comprometendo a fazê-lo em um tempo e lugar específicos. O bloco de tempo transforma sua única coisa de algo que você deveria fazer para algo que você vai fazer. Ele também aproveita a ciência da força de vontade, encorajando você a agendar este bloco pela manhã, quando sua energia está no pico. Keller é enfático. Até que minha única coisa seja feita, todo o resto é uma distração. O processo prático para implementar o bloco de tempo. Passo 1. Bloqueie o seu tempo de descanso. Isso pode parecer contraintuitivo, mas é o primeiro passo. Antes de agendar o trabalho, agende suas férias, seus feriados e seu tempo de desconexão. Isso garante que você tenha tempo para recarregar as energias, o que é essencial para um desempenho de pico sustentado. Passo 2. Bloqueie a sua única coisa. Com base na sua meta atual, determine qual é a sua única coisa. Então olhe para o seu calendário e bloqueie um período de tempo significativo para ela. Idealmente, este bloco deve ser o mais cedo possível no seu dia de trabalho e deve ter de 2 a 4 horas de duração. Este é o seu compromisso inegociável. Passo 3. Bloqueie seu tempo de planejamento. Reserve 1 hora por semana, geralmente no domingo, à noite, para revisar suas metas e planejar sua semana. Durante este tempo, você se fará a pergunta foco para a semana que vem e garantirá que seus blocos de tempo para a única coisa estejam agendados. Uma vez que seus blocos de tempo estão no calendário, o desafio se torna protegê-los. Keller oferece 4 estratégias para se tornar um protetor do seu bloco de tempo. Construa um bunker. Encontre um lugar onde você possa trabalhar sem interrupções. Desligue seu e-mail, coloque seu telefone no silencioso e fora de vista. Crie um ambiente que sinalize ao seu cérebro que é hora de focar. Armazene suprimentos. Tenha tudo o que você precisa para a sua tarefa à mão. Água, um lanche saudável, todos os materiais necessários. O objetivo é eliminar qualquer desculpa para se levantar e quebrar o foco. Varie as minas terrestres. Informe as pessoas ao seu redor sobre seus blocos de tempo. Diga à sua equipe, sua família: entre as 8 e o meio-dia, estarei focado em meu projeto mais importante e não estarei disponível. Podemos conversar depois disso? Defina expectativas claras. Busque apoio. Envolva as pessoas importantes em sua vida. Explique por que você está fazendo isso e peça ajuda delas para proteger seu tempo. O bloco de tempo não é sobre rigidez, é sobre intencionalidade. É sobre decidir com antecedência o que é mais importante e, em seguida, criar o espaço em sua vida para que isso aconteça. É a manifestação física da sua prioridade. Sem ele, a única coisa permanece apenas uma boa ideia.
Com ele, torna-se uma realidade. Síntese e integração. Uma filosofia de foco radical. Então, como essas peças, todas, as 6 mentiras, a pergunta foco e os compromissos de produtividade, se unem para formar uma filosofia de vida coerente? A única coisa não é apenas um conjunto de dicas de produtividade. É o argumento para uma vida de profundidade em vez de largura. É uma filosofia de foco radical. A filosofia pode ser visualizada como a construção de um laser. Primeiro, você remove os filtros e as lentes defeituosas, as 6 mentiras. A maioria de nós vive a vida olhando através de uma lente embaçada e distorcida por crenças falsas. Acreditamos que precisamos fazer tudo, ser balanceados, ter disciplina infinita e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Essas mentiras espalham nossa energia em todas as direções, como uma lâmpada comum, iluminando fracamente uma grande área, mas sem poder para queimar ou cortar nada. O primeiro passo do sistema é limpar essas lentes. Ao desmascarar as mentiras, você remove a névoa e prepara o caminho para a clareza. Segundo, você instala a fonte de energia e a lente de foco, a pergunta foco. A pergunta foco é o coração do sistema. É o que coleta toda a luz, sua energia, seu tempo, seu talento e o focaliza em um simples ponto para máximo impacto imediato. É um processo de 2 etapas. A parte grande da pergunta, qual é a única coisa para a minha vida? Define a direção do laser. A parte pequena da pergunta, que eu posso fazer agora? Concentra o beixe no menor ponto possível para o máximo impacto imediato. Este processo transforma a energia difusa em um feixe coerente e poderoso. Terceiro, você constrói a estrutura de suporte e o sistema de resfriamento. 3 compromissos, bloco de tempo. Um laser poderoso precisa de uma estrutura robusta para operá-lo e de um sistema para evitar o superaquecimento. Os compromissos com a maestria, o foco seletivo de EAA e a responsabilidade criam a mentalidade e a estrutura necessárias para manusear esta ferramenta poderosa. O bloco de tempo é o sistema de resfriamento e o mecanismo de disparo. Ele garante que o laser seja disparado de forma consistente e sustentável, no alvo certo, no momento certo, sem esgotar toda a sua energia. Ele protege sua energia para o que é mais importante. O resultado final é o efeito dominó. A filosofia integrada é sobre alinhar dominós. Muitas pessoas têm seus dominós espalhados por todo lugar. Eles empurram aqui, outro ali, e nada de significativo acontece. A filosofia da única coisa é sobre o alinhamento. Você usa a pergunta foco para alinhar todos os seus dominós, suas ações de agora, suas metas diárias, suas metas semanais, mensais, anuais e de vida, em uma linha reta e perfeita. Então, você ignora todos os outros dominós e concentra toda a sua força, todo o poder do seu laser em derrubar apenas o primeiro, o dominó principal. E ao fazer isso, você desencadeia uma reação de cadeia de sucesso que parece mágica para quem está do lado de fora, mas que é, na verdade, o resultado inevitável de um foco radical. Em síntese, não é sobre gerenciar o tempo, é sobre gerenciar a energia e a atenção. É sobre entender que o caminho para o grande é através do pequeno. É uma filosofia que nos liberta da tirania do ocupado e nos convida para o poder do focado. É a decisão de que, em um mundo de distrações infinitas, a sua maior vantagem competitiva é a capacidade de escolher e de executar a sua única coisa. A transformação, de malabarista a derrubador de dominós. Então, qual é a mudança real e tangível que essa filosofia pode trazer para a sua vida? É a transformação de ser um malabarista estressado para se tornar um derrubador de dominós calmo e poderoso. A pessoa de antes vive em um estado de sobrecarga reativa. Ela se orgulha de quão ocupada ela é. Sua agenda é um mosaico caótico de reuniões, interrupções e tarefas. Sua lista de tarefas tem dezenas de itens e ela se sente bem ao riscar os pequenos e fáceis, mesmo que os grandes e importantes permaneçam intocados por semanas. Ela acredita que pode fazer tudo e, como resultado, não faz nada excepcionalmente bem.
Ela espalha sua atenção e energia como manteiga em um pão muito grande. Ela se sente constantemente atrasada, ansiosa e com a sensação incômoda de que, apesar de todo o esforço, não está chegando a lugar nenhum. Ela está jogando um jogo de defesa, tentando não deixar as bolas caírem. A pessoa de depois, que internalizou a filosofia da única coisa, opera a partir de um lugar de clareza e propósito. Ela entende que a maior parte do que ela poderia fazer é apenas ruído. Sua pergunta diária não é o que eu tenho que fazer hoje, mas sim qual é a minha única coisa hoje. Sua agenda muda radicalmente. O período mais importante do seu dia, as primeiras horas da manhã, é bloqueado e protegido. É um tempo sagrado, dedicado exclusivamente à sua tarefa de maior alavancagem. Ela aprende a dizer não com confiança, não porque é egoísta, mas porque dizer sim para algo menos importante significa dizer não para sua única coisa. Seus resultados mudam. Em vez de um progresso lento e incremental em muitas frentes, ela começa a ver avanços exponenciais em sua área mais importante. Ela derruba dominós que criam um momento poderoso, tornando o sucesso futuro mais fácil. O trabalho que antes parecia assustador e esmagador torna-se gerenciável porque ela o aborda de forma sequencial, um dominó de cada vez. Seu estado interior muda. A ansiedade da sobrecarga é substituída pela calma do foco. A culpa de não estar fazendo o suficiente é substituída pela confiança de saber que está fazendo a coisa certa. Ela para de jogar na defensiva e começa a jogar no ataque. Ela não está mais apenas gerenciando tarefas, ela está construindo um legado, um dominó de cada vez. Você deixa de ser uma pessoa que se pergunta como vai dar conta de tudo e se torna uma pessoa que sabe exatamente qual é o próximo passo. Você troca a desordem pela direção, a atividade pela realização e descobre que o caminho para uma vida e uma carreira extraordinária não é mais largo, mas sim mais estreito e profundo. E se você chegou até o final, é porque está investindo seriamente em seu conhecimento. E um ótimo investimento merece a melhor ferramenta. Por isso, preparamos um infográfico visual exclusivo para ouvintes dedicados como você. Veja como as grandes ideias do autor ganham vida com esta ferramenta única. Em reconhecimento ao seu comprometimento, você tem acesso a esta oferta especial. Clique no link na descrição para obtê-la agora mesmo. E agora, seu desafio final. Não é sobre reorganizar toda a sua vida, é sobre fazer uma única pergunta. Sua missão para esta semana é simples. Escolha uma área importante da sua vida que você deseja melhorar. Pode ser sua carreira, sua saúde, seus financeiros ou seus relacionamentos. Pegue um papel e escreva no topo: minha única coisa. Em seguida, faça a si mesmo a pergunta foco: qual é a única coisa que eu posso fazer esta semana, tal que, ao fazê-la, tudo o mais nesta área se torne mais fácil ou desnecessário? Pense de verdade. Não se contente com a primeira resposta. Encontre o seu dominó principal para esta semana. Uma vez que você tenha identificado, o próximo passo é agendar um bloco de tempo em seu calendário para trabalhar nele. Este simples ato de identificar e agendar sua única coisa pode criar mais progresso do que semanas de trabalho disperso. E, finalmente, se este resumo lhe deu clareza em um mundo de caos, compartilhe. Compartilhe este episódio com aquele amigo ou colega que você vê correndo em círculos, se sentindo sobrecarregado e ocupado, mas não produtivo. Compartilhe como uma bússola para ajudá-lo a encontrar sua própria única coisa. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada para o foco. Agora, vá e descubra o seu primeiro dominó.